estar na Anistia Internacional é um privilégio, mas é também um compromisso da luta. Se aquela criança, aquele bebê era atendido por um médico negro, ela sobrevivia mais. A taxa de mortalidade era mais baixa. Eu acho que a gente tem que ler Angela Davis e a gente tem que ler Lélia Gonzalez, mas a gente tem que ler nas entrelinhas do que diz a nossa avó, percebe? Porque ela está falando o Brasil. Nas entrelinhas e nas linhas do que diz o samba. Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Entre Linhas. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial. A convidada de hoje é a doutora Jurema Werneck. Jurema Werneck, médica, mestre em engenharia de produção, doutora em comunicação, cofundadora da ONG Crioula e diretora da Anistia Internacional. É uma grande honra, portanto, que começo Entre Linhas. Vou pedir para você, se gostar da entrevista, tenho certeza que você vai gostar, que deixe seu like, aperte o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, portanto, e compartilhe o vídeo. Comente também, né, para a gente poder conversar, para a gente continuar fazendo essa nossa comunidade de conhecimento e de diálogo. Jurema, obrigado, querida. Uma honra ter você aqui no Entre Linhas. Esse projeto que eu iniciei, eu sempre digo que eu entrevisto, na verdade eu bate um papo, né? A gente fala que é entrevista, mas é uma conversa com pessoas que eu considero que são fundamentais para a formação da minha percepção, das minhas visões de mundo, pessoas que me inspiram. E pessoas que não só inspiram a mim, mas que servem de inspiração para o Brasil. E você é uma dessas pessoas. Então, desde já, agradeço profundamente a sua presença aqui nesse espaço, querida. Imagina, muito obrigada pelas palavras, pelo afeto. Fico super contente, né? Eu acho que a gente é da mesma tribo, eu acho que a gente é da mesma praia, né? A gente se encontrou na luta, com métodos de luta, com visões de luta parecidas. Ou seja, eu estou contente de estar aqui nesse bate-papo, porque eu me sinto em casa. Né? É bom estar aqui. Jurema, eu tenho muitas coisas para te perguntar, mas eu quero começar primeiro falando um pouco dessa sua inusitada, né, pitoresca trajetória intelectual e política, né? Porque às vezes as pessoas colocam uma cisão, né, entre a nossa trajetória intelectual, entre a nossa formação e a nossa militância. Assim, eu acho que isso, regra geral, não se separa, não se desvincula, mas para nós, pessoas negras, e especialmente você, mulher negra, é aí que não se separa mesmo, né? A gente sempre luta para poder estudar e estuda para poder lutar. Eu acho que sempre tem essa relação, né, dialética. Agora, como é que é essa trajetória de uma médica que vai fazer mestrado em engenharia e depois faz doutorado em comunicação? Como é que é isso? Conta um pouco pra gente poder entender esses caminhos da sua vida. Muitas vezes eu brinco que é um caso patológico, né? Porque são áreas que têm pouca sinergia. Mas eu tenho uma explicação. É sempre, como você disse, né? A gente estuda para lutar e luta para estudar. Né? E essa minha trajetória acadêmica é um exemplo disso. Eu sou, usando um termo de Marielle Franco, né, uma cria da favela, eu nasci numa favela, numa família extremamente pobre, né, em que estudar era um esforço gigantesco de todo mundo, né, de família, de vizinhos, de parentes, de conhecidos e até desconhecidos. A gente ganhava muita coisa para poder estudar comida, roupa, incentivo, palavras de estímulo, sorriso, né? Orgulho das pessoas. Então, é esse empurrar para estudar e oferecer as condições materiais mínimas, né, para que a gente conseguisse. Mas nessa trajetória eu aprendi primeiro a luta. Né? Eu aprendi fazer o olhar crítico, desenvolver a crítica social, a crítica do racismo ainda em casa, ainda menina. Né? Como eu e meus irmãos, a gente foi aprendendo em casa a olhar para o mundo de forma crítica. E aprendemos também que a gente tinha um dever, que é aquela aposta que a comunidade negra fez no início do século XX. Eles diziam que é pelo estudo que a gente ia mudar as coisas. Né? Mas eu não era
eu era uma menina com déficit de atenção, eu não era uma pessoa adequada para o ambiente escolar, né? O ambiente escolar não era adequado para a menina que eu era. E eu sempre tive que continuar estudando empurrada por todas as forças possíveis, as desse mundo e as da tradição, né? Todas as forças me empurravam para eu estudar. Eu não era vocacionada para muitas das janelas, das brechas que apareciam, né? Eu me entendia vocacionada para as artes, para a música, para o desenho, coisas que era dedicada. Mas uma menina negra da favela, vocacionada para as artes, no início da década de 80, né, estudando em escola pública, não fazia sentido. Quer dizer, eu não podia, eu tinha que estudar, mas eu estudar era também um compromisso de devolver aquele investimento de alguma forma, inclusive na dimensão material. Eu não sabia o que escolher, No último dia, meu pai, 7 horas da manhã, indo para o trabalho, me acordou dizendo: olha, eu vou levar o formulário de inscrição do vestibular, e a carreira está em branco. O que eu coloco? Eu dizia: eu não sei, pai. Ele diz: mas eu tenho que colocar, eu tenho que sair agora. O que eu coloco? Aí eu falei assim: bota medicina. Mas eu achava que não ia passar, não é? Então, meu pai botou medicina e, no paralelo, eu fui no Senac me inscrever no curso de fotografia, para a prova, tinha prova também. Então, eu fiz 2 vestibulares ao mesmo tempo, para o técnico de fotografia do Senac e para a medicina. Mas eu fiz medicina, não gostei nada do curso, você pode imaginar, né? Você fez direito, né? A gente sabe o que tem lá, né? Não é nada agradável, né? Com um racismo desabrido, um racismo escancarado, violento, né? Mas eu fiz a medicina, mas desde o princípio eu fiz saúde comunitária, né? Com projetos de saúde comunitária. E quando eu terminei o curso de medicina, fui fazer medicina de favela. E depois saúde da população negra. Assim. Era sempre ativismo. Entre a graduação e o mestrado, eu, junto com outras mulheres, estudamos crioulo, voltado para o ativismo de mulheres negras em favor das mulheres negras. E nesse ativismo, depois de um tempo, eu quis parar para pensar, sistematizar aquilo que eu aprendia com a luta, né? E eu queria fazer. Então, aí uma amiga falou assim: por que você não faz mestrado? Eu nunca pensei em fazer mestrado, não posso fazer mestrado, não tenho dinheiro para fazer mestrado. Ela me convenceu a que fazer mestrado era uma boa coisa, mas eu queria pesquisar mulher negra. Eu, uma mulher negra, estudando, me interessava outra coisa, mulher negra. E onde? Na década de 90, no início de 2000, antes das cotas, antes da vacina afirmativa, dos meados, onde entra um projeto desse? Em quase lugar nenhum, até que eu conheci esse coordenador do mestrado na COP, da Coordenação de Projetos de Engenharia, da UFRJ, Roberto Barca, um gênio e um cara muito generoso. Eu falei para ele o que eu queria pesquisar. Né? Queria pesquisar as mulheres negras na saúde, né? As práticas, os saberes, os conhecimentos na saúde. Aí tinha um link, né, que eu vinha da saúde. Ele falou: olha, e era na engenharia de produção. Ele falou: olha, eu posso te ajudar com isso e com aquilo. Agora, daí em diante, isso é com você. E depois de um tempo, de novo, na militância, essas coisas todas, senti falta de novo de parar para pensar. Aí o doutorado, né? O doutorado, aonde que eu vou fazer doutorado? Onde que eu quero pesquisar? Eu já queria pesquisar com outras, olhando um pouco para a cultura, né? com as potências negras, né? De outra forma, por outro ângulo. Aí, na comunicação e cultura do UFRJ, na época, encontrei o nicho com o livro Sovite Orientadora. Foi assim, meu currículo é assim. Meu currículo na verdade, ele é linear, não parece, né, com medicina, mas ele é linear, sempre ativismo, sempre população negra e mulheres negras. Como é que é ser diretora da Anistia Internacional no momento em que você tem esse grau de violência e de destruição das mínimas condições de vida que já eram degradadas por conta, enfim, a gente vive no capitalismo, mas como é que está sendo nesse momento? Eu tenho em mente uma coisa muito que dá sentido à minha presença na Anistia, é que a luta me levou até lá. Né? Foi a luta que me levou, não a minha luta pessoal, mas a luta das mulheres negras, a luta de negros e negras no Brasil e no mundo. Né? A Anistia Internacional é esse movimento amplo, né? Que está em 150 países, se orgulha de ser o maior movimento de direitos humanos, que já recebeu o Prêmio Nobel da Paz, busca estabelecer um patamar de justiça para qualquer um sobre a face da Terra, Mas, durante muito tempo, a Anistia Internacional era um movimento europeu, não é?
de hegemonia europeia, branca, e muitos homens, liderança masculina. Aqui no Brasil, a luta negra já estava dizendo, né, nada de nós sem nós. Né? No Brasil, um dos principais problemas de direitos humanos, se é que eu posso colocar desse jeito tão reducionista, é o racismo. Não é? É o racismo e a forma como ele aniquila, como ele destrói possibilidades, como ele aniquila pessoas, indivíduos, humanos, como ele reduz a humanidade, né? Como ele reduz a humanidade em todos os sentidos. Mas também, em outra medida, da mesma forma para a população branca. Né? Não dá para... Eles também são menos humanos, produzindo, né? Esse ciclo de destruição que não acaba nunca. Não é? Então, esse era um grande desafio de direitos humanos que a Anistia Internacional tinha o dever de enfrentar. E quando reabriu o escritório no Brasil, em 2012, não é? Átila Roque, um homem negro, né? Sim, queridíssimo. Nosso querido. Nosso amigo. Foi a pessoa que instituiu a Anistia Internacional. E a sua primeira ação pública foi a campanha Jovem Negro Vivo. Não é? O que tinha de diferente nessa campanha? Não era a denúncia da matança, né? Do que o movimento negro sempre chamou de genocídio da população negra. Isso não era novo. Né? O novo era colocar esse movimento global nessa chave. O novo é a partir do poder de vocalização que a Anistia Internacional tem, servir de megafone para uma luta negra que era travada em isolamento. Naquele momento, já tinha havido marchas nacionais e internacionais contra o genocídio da população negra. E eram só negros falando sobre isso. Né? A Anistia Internacional não é o Átila, um homem negro, falando sobre isso apenas. É esse movimento global de pessoas no mundo inteiro falando sobre isso e transformar essa pauta, com o viés da violência policial, como uma pauta da anistia no mundo. Estar na Anistia Internacional é um privilégio, mas é também um compromisso da luta. Como é que a Anistia Internacional tem visto isso? Ou seja, essa ideia de que a ideia de segurança, a ideia de proteção, ela unifica segurança pública, segurança privada, ainda mais nesse momento que a gente tem um governo que está diretamente relacionado com as forças de segurança e também, de certa maneira, um fiador da violação sistemática de direitos humanos que estão ocorrendo no país. Como é que você vê essa ligação e a questão racial no centro disso? Primeiro, eu acho que a gente precisa reconhecer que a gente vive um momento muito perigoso. Né? Muito perigoso. Né? Há perigo na esquina. Nós sabemos, nós, pessoas negras, vivemos esse perigo na esquina há muito tempo, mas esse perigo, né, que a gente vivia nas ruas, né, de ser uma pessoa negra que não é autorizada a ocupar as cidades, não é autorizada a ocupar os espaços públicos, esse perigo agora está entronizado como força estatal novamente. Né? Nós já sabíamos, né, que o medo é um negócio muito lucrativo. Né? Em todos os sentidos, não o negócio lucrativo, porque se gasta muito mais em segurança do que em saúde, não é? Em educação, no mundo inteiro, no Brasil também, né? Em estímulo para as crianças crescerem, né? Ou mesmo em solução da pandemia agora, né? Se gasta muito mais em arma, em polícia, em policiamento. Estou dizendo polícia, mas é em policiamento estatal, paraestatal e milícia, não é? E se investe muito nisso. Isso é muito perigoso. Por outro lado, eu acho que nós também temos o que fazer. Não é? Como é que a gente estabelece outras pontes? Não é? Denunciando a polícia. A polícia sempre esteve aí contra nós. Como é que as chamadas forças vivas da sociedade, aquelas que acreditam no bem melhor, no bem comum, se articulam e agem para frear isso que a gente está na iminência de acontecer? Não é? Ou seja, é um momento muito delicado. Né? Estou citando música, né? A Perigo na Esquina, do mesmo autor, é preciso estar atento e forte, porque a hora é agora. Né? A situação é muito grave. No Rio de Janeiro, né, a polícia é extremamente violenta, né? Uma das polícias que mais mata no Brasil. O Ministério Público tem sido leniente em relação a isso há décadas. Né? Tem corrido solto e frouxo a ação da polícia como os esquadrões da morte. Né? Entra nas comunidades atirando a esmo. A Anistia lançou relatórios, fez ações, comprovou, documentou essa situação. O Ministério Público tem estado silente, né? Não tem se cumprido
não tem cumprido seu papel constitucional. As comunidades e os movimentos de favela, movimento negro, de direitos humanos, foram ao STF. O STF tomou uma decisão de suspender operações da polícia. Onde elas efetivamente foram suspensas, a mortalidade caiu. Mas há comunidades no Rio de Janeiro que as operações continuam, as pessoas morrem todo dia, continuam morrendo todo dia, a despeito de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não sei que nome dá isso, mas certamente não posso dizer que as instituições estão funcionando plenamente, porque alguma coisa está muito errada. Que interessante e trágico, né, macabro. É uma coisa que eu venho falando há algum tempo. Você percebe que ainda que as instituições funcionassem, você tem uma estrutura social que limita até mesmo a ação das instituições. Né? Por isso eu sempre gosto de estabelecer a diferença entre racismo institucional e racismo estrutural. Percebe que mesmo quando as instituições, o Supremo Tribunal Federal, ele provocado em Constituição, tem uma ação, né, que tenta barrar, né, atos discriminatórios e tenta barrar atos que são racistas por parte de outras instituições que estão submetidas também à lei, né? Ou seja, à institucionalidade, você tem uma estrutura social que é impermeável mesmo a esse tipo de determinação por parte do Supremo Tribunal Federal. Vocês têm uma resistência por parte das polícias, uma resistência por parte do Poder Executivo de cumprir ordens, né, do Judiciário. E olha que interessante. E o Judiciário fica completamente também amarrado quando ele funciona, porque geralmente também ele não funciona. Quando funciona nesse sentido, fica amarrado porque você não tem instrumentos, né, para lidar com esse tipo de coisa. Jurema, em que momento você, como mulher negra, médica, se deu conta de que a situação das mulheres negras era uma situação assim, do ponto de vista inclusive da gestão da saúde, que era uma continuidade do processo de destruição da vida no Brasil? A experiência da gestão de saúde, da gestão de saúde para a população negra e para as mulheres negras, é de imposição de barreiras, percebe? São barreiras que resultam em morte. Existem recursos para cuidar da gente, mas eles são sonegados. Eu nasci antes do Sistema Único de Saúde, quando eu nasci, né, e perdi minha mãe aos 14 anos por ausência ela não foi tratada, né? Quando eu fiz a cadeira de neurocirurgia, de neurologia na Faculdade de Medicina, eu li no livro o quadro que a minha mãe dizia que estava passando. Estava escrito no livro com todas as linhas, Não era alguma coisa assim que fosse difícil. Estava escrito no livro de neurologia, que era um clássico da medicina, ou seja, que quando ela morreu já estava escrito. O que justifica ela ter recebido uma injeção de analgésico, né? Se não essa negligência. Recentemente saiu um estudo nos Estados Unidos estudo comparativo da mortalidade infantil de bebês neonatal, e viu que se aquela criança, aquele bebê era atendido por um médico negro, ela sobrevivia mais, a taxa de mortalidade era mais baixa. O médico branco atendendo as crianças negras, a taxa de mortalidade era mais alta. O que explica isso? O médico negro estuda mais medicina do que o médico branco? Não, são essas barreiras que interpõem, essas negligências continuadas que produzem a morte. O SUS deveria ser a nossa joia da coroa, assim. Isso é a coisa mais importante. A gente devia ter orgulho do SUS, como a gente tem de outras coisas que nós construímos no Brasil também, que o povo brasileiro construiu, como diz o Simas, né, que construiu no precário, sabe? Nós temos muito orgulho de muitas coisas. A gente tinha que ter orgulho do SUS como a gente tem da nossa música, como a gente tem da nossa capacidade enquanto povo de sobreviver a todas as condições que nos são impostas. O SUS para nós, enquanto população negra, né, enquanto brasileiros de uma maneira geral, brancos e negros, é fundamental, é central. Né? O SUS tem muitas narrativas, tem o movimento da reforma sanitária, tem gestores e políticos dizendo que criaram o SUS, mas quem criou o SUS foi a população. Foi a população. Quando você vai estudar os movimentos que informaram as mobilizações, você vai ver movimento popular de saúde em várias partes do Brasil, as mulheres, e liderados por mulheres querendo
posto de saúde, médico na sua comunidade. Foi aí que veio. O SUS era para ser nosso, mas aí a gestão foi escolhendo cada vez mais desqualificá-lo, desmontá-lo, e a gente chega nesse momento em que ele está sendo muito demandado e a gente está vendo nem oxigênio. Não é só não ter oxigênio, é não ter oxigênio e não ter oxigênio porque se decidiu não fazer nada né? Primeiro, não fazer nada para proteger a população da infecção, né? Da doença. Né? E, a partir daí, não se fez nada para proteger a população do agravamento, porque lá estava se fazendo cloroquina, ivermectina, né? Tratamento de pior, está fazendo esse descalabro assassino, que é o tal do chamado, falsamente, de tratamento precoce. Kit Covid. Isso, o tal do kit Covid. Estava se fazendo campanha contra a máscara, o uso de máscara. Estava colocando a população, economia, né? Não era independência ou morte, né? Era economia e morte. Não é? E aí o consumo de oxigênio, gente, isso é uma doença de forte repercussão respiratória, o oxigênio era necessário. Então, qualquer pessoa que estava olhando para essa epidemia, pandemia, né, sabia que a gente precisa que respirar era central, o oxigênio é parte disso. Então, qualquer um saberia que, olha, a gente tem que olhar para estoque de oxigênio, a gente tem que olhar para estoque de máscara, a gente tem que olhar para as campanhas, a gente tem que olhar para um montão de coisas. E não se fez nada. Se permitiu que as pessoas adoecessem a ponto de necessitar de oxigênio e a ponto de morrer sem ele. Né? Isso é de uma crueldade. Quer dizer, quando a gente fala muito, né, citando o Mbembe da necropolítica, mas é isso. É né? isso. É isso que se dá. Se você olhar nos olhos de quem está morrendo por asfixia, você vai ver o que significa a necropolítica e o que ela significa de convocatória para a ação, percebe? É convocatória, não é uma viagem intelectual, é uma convocatória. O SUS era a nossa esperança de redistribuição, de distribuição da riqueza comum. A gente devolve em saúde é vida. A gente devolve em potência. Não é? Mas não, ele tem sido minado, tem sido retirado. Para entender o Brasil, o que você recomendaria para quem está assistindo, para a gente poder entender o Brasil, para a gente poder continuar essa luta? Porque a gente falou desse cenário terrível, mas a gente está falando dele exatamente porque, eu sempre costumo dizer, a história não transita em julgado, né? Ou seja, a gente tem espaço ainda, né? Por mais que sejam apertados para a gente interromper esse ciclo, interromper esse ciclo de morte, de destruição, para a gente construir um mundo diferente. Eu acho que, sem valorizar as clássicas, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Beatriz Nascimento, não é? Neuza Santos Souza, não é? Ali tem muita informação. O que eu faço hoje em dia, desde o ano passado, mas esse ano em particular, eu fico ouvindo em looping os sambas de enredo das escolas de samba do Carnaval 2020, do Rio de Janeiro. Por que eu escuto? Porque a Portela denunciou o genocídio à luta indígena e disse que o índio pede paz, mas é de guerra. Não é? A Beija-Flor disse que, por mais que existam barreiras, eu vim para vencer no meu ninho. É bom lembrar que eu não estou sozinho. Não é? A Mangueira disse que é na luta que a gente se encontra. O Salgueiro disse, pegando o exemplo do palhaço Benjamin, o jovem negro, né? Ele diz, e qual é o negro que não sonhou com liberdade? Quer dizer, eu estou dando exemplo de samba enredo, né? Se você ler, tem um monte de samba enredo. O que eu estou tentando dizer é que a voz negra no mundo, das mulheres e dos homens negros, a voz negra no Brasil está narrando o Brasil na sua crítica e nas suas propostas de saída. Não é? Eu ouvi a minha bisavó, todo mundo tem vó, né? Escuta, valoriza. Não é? Eu acho que a gente tem que ler Angela Davis e a gente tem que ler Lélia Gonzalez, mas a gente tem que ler nas entrelinhas do que diz a nossa avó, percebe? Porque ela está falando o Brasil, nas entrelinhas e nas linhas do que diz o samba, as mulheres do samba, os homens do samba, o rap, o hip hop, o funk. Eu acho que a gente tem bibliotecas e bibliotecas, então eu recomendo, gente, ouçam as vozes negras, porque elas estão contando o problema e a saída dele. Juliana Werneck, muitíssimo obrigado. É uma honra ter você, não só aqui no Entre Linhas, mas é uma honra poder privar, enfim, da sua amizade, do seu companheirismo, na luta que a gente se encontra, na luta que a gente se encontrou.
Estou muito contente de estar aqui, muito obrigada. Eu me sinto honrada de estar aqui dialogando com você. É um oásis no meio dessa pandemia, né? Esse diálogo, essa potência intelectual que você é, não é? E de luta, né? Eu estou muito feliz. A gente se encontra, a gente vai continuar se encontrando. Gente, isso aqui foi o Entre Linhas com Jurema Werneck, queridíssima, uma pessoa fundamental, essencial, para que a gente possa abrir espaços de esperança para um novo mundo, para um Brasil diferente. Se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. E esse foi mais um Entre Linhas. Muito obrigado.